me formei em Ciências Sociais na USP, em 79, na época da ditadura, então era um momento em que a universidade estava muito ruim, com professores no exílio e tal. Eu saí muito frustrada, e aí eu entrei na filosofia, fiz alguns anos de filosofia, mas parei porque eu já estava trabalhando, já tinha filho, já não dava mais para tocar. Mas a minha formação sempre foi uma formação humanista, nesse sentido, né? E também a minha família é uma família de imigrantes judeus da Europa Oriental que fugiram no começo do século XX das perseguições aos judeus, nos pogroms e tal, e que vieram para o Nordeste do Brasil, onde tinha uma pequena comunidade de judeus, foram para Recife. Então já é uma família também que tem uma característica de ser uma família progressista e tal, que depois se muda para São Paulo e vai morar justamente no Bom Retiro, e eu estudei na atual Casa do Povo, que é um lugar muito importante. Eu estava no Schollen, e minha família toda era muito envolvida, foi uma das primeiras escolas de período integral em São Paulo, classes pequenas. Eu tinha como professor, por exemplo, a Esther Góes, que dava aula de teatro, ela novinha e tal. Então a gente veio nessa formação, meus pais muito ligados em arte, música, então eu cresci um pouco nesse meio. E em 1979, foi minha primeira experiência profissional, eu já era casada com o arquiteto Marcelo Ferraz, que trabalhava com a Lina Bardi, ele trabalhou por mais de 15 anos com a Lina, e a gente frequentava muito a Casa de Vidro, e a Lina me convidou em 79 para ajudá-la a organizar os arquivos da experiência dela na Bahia, nos anos 50 e começo dos 60, no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Unhão, né, o solar do Unhão. E eu era muito nova e foi uma experiência muito forte na minha formação, esses anos de contato com os Bardi, com a Lina principalmente, mas também com o Pietro. Porque como eles não tinham filhos, a gente acabou sendo os filhos que eles não tinham. Então, participamos de muitos almoços de domingo lá, encontros. Isso foi muito rico para mim. E ali no tempo todo, ela dizia, mas já te deram isso para ler na faculdade? Mas já te deram isso? Não, justamente na ditadura. Então ela foi me dando muitas coisas para ler que a faculdade não deu. Então foi muito importante para mim isso. E eu organizei com ela o livro estava pronto para ser lançado, e a Lina disse, não, eu não vou fazer, vai cair no vazio, ninguém vai entender nada. Eu preciso lembrar que nessa época a Lina estava num ostracismo quase completo, do qual ela foi retirada para fazer o SESC Pompeia. Ela tinha passado 9 anos sem nenhum trabalho, mesmo depois de ter feito o MASP, na época da ditadura. E ela, mulher, italiana, enfim, por 1000 razões nós vamos entrar nisso. Mas, bom, o que eu estava falando? O livro. O livro. Aí a Lina disse, não, esse livro vai cair no vazio, são palavras dela, esse livro ninguém vai entender nada, porque o Brasil mudou muito. E hoje, isso que era uma produção que tinha uma seiva rica de possibilidades, a produção pobre nordestina, virou folclore e virou uma coisa exótica para ser comprada por turistas do Sul. Então ninguém vai entender o que eu queria dizer, a força política desse trabalho que a gente levou na Bahia, que aliás deu origem a muitas coisas como o Glauber, tropicalismo. Todas essas pessoas beberam, Caetano, Gil, Betânia, reconhecem o papel da Lina e do Museu do Solar do Unhão nessa formação dele. Bom, a Lina não deixou, a gente tentou tudo, ela disse não. Depois que ela morreu, esse livro foi publicado, o Marcelo Suzuki, que estava trabalhando com ela naquela época, lançou, o Instituto Bardi lançou, chama Tempos de Grossura. É um livro muito forte, com textos do Glauber, Paulo Gil Soares, é muito pouco conhecido, mas muito rico. Bom, num dado momento a Lina achou que, virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você tem que trabalhar com cinema. Foi ela que me disse isso, eu nunca tinha pensado nisso. Olhando para você... Nesse convívio, ela falou, você pensa em imagens, através de imagens, eu acho que você devia fazer cinema. E foi falar com o Carlito Maia, que era amigo dela, que era da Globo,
e acabei indo parar nos telecursos na Fundação Roberto Marinho, em 80. Acho que ninguém tinha nascido aqui em São Walter e eu, e talvez o Miguel, né? Desculpa. Não, mas enfim, aí... não, mas ele está mais jovem que eu. Coitado, tão quietinho, né? Não, mas então, aí eu comecei a trabalhar na fundação, ainda telecurso, primeiro grau, e depois acabei indo para coisa de documentário lá dentro, de formação de professores, séries de cultura, e fiquei 10 anos na Fundação Roberto Marinho, onde eu aprendi muita